Bom dia, manhã de 12 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 924. Já estamos agora falando de dificuldades no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 2, lemos assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Como é que é Cirênio governador da Síria? Me parece que Cirênio só se tornou governador da Síria depois do ano 6 da nossa era. E esse licenciamento ou recenseamento ocorreu no ano 5º antes de Cristo. Será que Lucas não está enganado sobre Quirino e o recenseamento? Vamos à solução dessa dificuldade. Em Lucas 2:1, fala-nos um decreto de César Augusto, pelo qual todo mundo, ou todo oikoumene, no grego oikoumene, na verdade significa as nações sob a autoridade de Roma, seria registrado em recenseamento para fins de cobrança de impostos. Mas o verso 2 especifica o tipo de censo a que se refere o texto, em que José e Maria tiveram de ir até Belém e registrar, sendo descendentes do rei Davi. Foi esse primeiro recenseamento realizado por Quirino ou Cirênio como governador, ou pelo menos agindo como se fora governador da Síria. Joséfo não menciona nenhum censo durante o reinado de Herodes o Grande, morto no ano 4 a.C., mas registra sim um realizado por Cirênio no seu livro Antíquiques, capítulo 17, verso 13 e 5, logo depois de Herodes Arquelau ter sido deposto no ano 6 depois de Cristo. Cirênio, que já havia sido cônsul, foi enviado por César para computar os efetivos populacionais na Síria e vender a casa de Arquelau. Parece que o palácio do rei depois seria vendido e o valor da venda entregue ao governador romano. Só Lucas relata o recenseamento no ano 8 ou 7 a.C., e se Joséfo data no ano 6 ou 7 depois de Cristo, existiria aparente uma discrepância de 14 anos mais ou menos. Além disso, em vista de Saturnino, de acordo com Tertuliano, encontra Marcion 4:19, ter sido embaixador da Síria no ano 9 a 6 a.C., e Quintílio Varo, embaixador de 7 a.C. a 4 depois de Cristo. Observe uma sobreposição de um ano entre os dois períodos. A dúvida quanto se Quirino chegou realmente a ser governador da Síria. Como solução desse problema, notemos de início que Lucas afirma ser esse o primeiro censo feito sob Quirino, haute apografé protegeneto, no grego. A menção do primeiro pressupõe a existência do segundo algum tempo depois. Portanto, Lucas estava ciente desse segundo censo feito por Quirino no ano 7 depois de Cristo, a que Joséfo faz alusão na passagem que nós mencionamos no livro de Antíquiques 17, 13, 5. Sabemos disso porque Lucas viveu muito mais perto dessa época do que Joséfo. Também menciona Gamaliel, que faz alusão à insurreição de Judas o Galileu
nos dias do recenseamento, Atos capítulo 5, verso 37, os romanos tinham o hábito de realizar um censo de 14 em 14 anos, o que se enquadra no esquema do primeiro censo no ano 7 a.C. e do segundo censo no ano 7 depois de Cristo. Todavia, seria Quirino, chamado Quirênios pelos gregos, por causa da ausência do alfabeto Q no alfabeto ático, ou talvez porque esse procônsul foi realmente um governador bem-sucedido de Creta e de Cirene no Egito, e cerca do ano 15 a.C. Na verdade, o governador da Síria, do texto lucano, diz aqui, Egenomenotos te Sírias Quirinio, enquanto Cirene estava governava a Síria. Ele não é chamado de legatus, ou título oficial romano para o governador de uma região, mas o particípio egemenotos é usado aqui, termo apropriado para um hegemon, como Pôncio Pilato, chamado de procurador, mas não de legatus. Não se deve dar muito valor ao título oficial, mas sabemos que entre 12 e 2 a.C., Quirino era responsável pela captura sistemática das montanhenses rebeldes nos planaltos de Pisídia. E isso está no Taine Southern Pictorial Enciclopédia 5.6, pelo que era um personagem militar de grande prestígio no Oriente Próximo, nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande. A fim de assegurar eficiência e rapidez, é possível que Augusto tenha colocado Quirino como responsável pela execução do recenseamento na região da Síria, no período de transição entre o final da administração de Saturnino e o início do governo de Varo, em 7 a.C. Certamente foi por esse seu modo eficiente de executar o censo no ano 7 a.C. que o imperador o colocou como responsável pela Síria no ano 7 depois de Cristo. Quanto à falta de referências seculares a um recenseamento geral do Império Romano nessa época, não há problema algum. De acordo com Kingsley David, na Enciclopédia Britânica, 14ª edição, 568, declara que a cada 5 anos os romanos contavam seus cidadãos e propriedades a fim de determinar esse potencial. Esse costume estendeu-se por todo o Império Romano no ano 5 a.C. A menção também de Quirino como governador não há problema, porque as pessoas sempre lembram o último cargo. E quando Lucas escreve o seu evangelho, ainda que Quirino não era governador na época do recenseamento, mais tarde tornou-se o governador da Síria. E o que Lucas está fazendo é lembrando o último cargo de Quirino. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.